Sabemos exatamente porque as informações que nos chegam da frente de batalha são poucas e elas também passam pelo crivo ideológico, também pela propaganda, né? Então, acho que isso é importante deixarmos bem claro também. Outra coisa, aí no chat eu vejo, né, o pessoal muito interessado aí, muito bom. Bom dia a todos vocês. E o número aí de 1.000 quilômetros, né, o Marcos comenta e tal, que seriam apenas 12. No caso ali são 1.000 quilômetros quadrados, né, e eventualmente você penetra 35, 40 quilômetros dentro do território, numa área significativa, aí você tem 1.000 quilômetros de domínio territorial daquela região, o que em termos de território da Rússia é nada, se nós observarmos que a Rússia tem aproximadamente aí 18 milhões de quilômetros quadrados, tudo bem? Então seria 1.000 quilômetros quadrados e não apenas, né, e não 1.000 quilômetros de infiltração dentro do território da Rússia. Tanto é que se você pegar a distância entre a fronteira da Rússia com a Ucrânia, é uma fronteira de, aliás, é uma distância de em torno de 600 quilômetros. Se fosse 1.000 quilômetros, o exército da Ucrânia já teria passado por Moscou há muito tempo, já estaria chegando na Sibéria, tudo bem? Na Sibéria não, nem tanto, né? Mas teria já chegado na Rússia asiática, perfeito? Talvez na Rússia asiática, né? Mas assim, o puxão do Putin aí no seu general, no seu, né, no seu companheiro ali, digamos, se dá para, sei lá, não precisar expor nossas fraquezas. Então a gente tem aí um copo meio vazio que tem que ser observado como meio cheio, talvez, né? Então, nesse contexto a gente entenda. Agora, o Putin certamente está indignado, evidentemente, porque ele vai até acusar a Ucrânia no âmbito da ONU, do Conselho de Segurança da ONU, aí por uma invasão militar, e também, de certa maneira, o Putin, ao longo de toda a sua trajetória ali ao longo da guerra, ele traz para o cidadão russo a ideia de que a Rússia voltou para o cenário internacional, traz também a concepção de que a Rússia é um dos grandes players no tabuleiro da política global e assim por diante, né? Então, ele não pode, de maneira nenhuma, parecer enfraquecido diante ali da guerra com a Ucrânia e assim por diante. Então, nesse contexto, nós temos também que compreender a posição do Putin. Agora, nós falamos numa das nossas intervenções aqui que pode nos trazer uma leitura que seria um Davi contra um Golias. Esse é um ponto curioso, de nós pensarmos uma Ucrânia enfraquecida e, claro, muito menor diante do poderio russo, esse é um ponto considerável, porém, a Ucrânia não está sozinha. Então, este Davi está lutando com armas de importantes soldados ali do mundo, né, hebreu antigo, se nós quisermos ficar nesta analogia, não é? Tanto é que, se observarmos bem, os veículos e armamentos utilizados para incursão no território de Kursk são armamentos ocidentais. Tudo bem? Então a Ucrânia está um Davi com apoio de Golias que estão por trás, talvez movimentando aí o nosso Davi na direção A, na direção B. Fato é que no atual cenário nós temos uma Ucrânia que parece mais fortalecida e uma Rússia que sentiu. Agora, nós não sabemos exatamente qual que vai ser a resposta da Rússia. Talvez a questão nuclear esteja realmente descartada, mas ainda há no horizonte o medo, né, o perigo do uso da arma nuclear, ainda que tática na região, para a evacuação da incursão militar da Ucrânia nesta região. Embora isso um tanto longínquo agora, por causa de que, ainda que a Ucrânia esteja em 12 quilômetros de profundidade na Rússia, ou em 35 ou em 100, fato é que ainda é pouco, né, diante do tamanho e grande extensão geográfica da Rússia, para se utilizar de um armamento tão pesado quanto o artefato nuclear. Mas o Putin, em muitos momentos, ele disse que, se atacado em seu território, poderia utilizar artefatos nucleares táticos pela não divisibilidade do território russo. Então, este é um cenário que temos que aguardar quais serão os próximos passos.